Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, para quem não me conhece, para quem está chegando agora também no canal, para quem não me conhece, eu sou o Igor Cardoso, eu sou estudante de fisioterapia, estou no sexto bloco, viu? E eu estou fazendo uma série de vídeos falando um pouco sobre algumas patologias que encontramos, que temos conhecimento tanto na graduação como também após a graduação, né? Assim que você termina a graduação, hum, na prática clínica especificamente. Então, pessoal, espero que vocês gostem, viu, do vídeo. Se gostou, sapeca o like aí, viu? Compartilhe, se inscreva no nosso canal. É, ative o sininho aí para as notificações, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, basicamente eu queria falar com vocês hoje a respeito da lombalgia, viu? Então, durante toda essa série de vídeos eu vou falar de algumas patologias que a gente encontra, tá bom? Então vamos lá. Então, pois bem, para a gente falar de lombalgia, a gente tem que saber a diferença. A gente tem que saber a diferença de lombalgia para lombociatalgia, tá bom? A gente tem que saber essa diferencinha. Eu vejo que existem muitos acadêmicos que acabam tendo um pouco de dificuldade em relação a isso. Mas a lombalgia nada mais é do que uma dor que ocorre na região lombar inferior. É uma dor que ocorre na região lombar inferior, isso é lombalgia. A lombociatalgia ela já é um pouco mais específica. Por quê? Porque ela é uma dor também, né? Mas é uma dor que acaba sendo irradiada para uma ou ambas as nádegas, né, no caso, e pode irradiar também para os membros inferiores, no caso para as pernas, viu? Até a distribuição do nervo ciático. Vale ressaltar também que a lombalgia ela pode ser classificada como aguda, subaguda e crônica. Aí como é que a gente vai saber, basicamente? É assim, a gente sabe que a lombalgia ela é aguda quando a duração dela é menor do que 3 semanas. Quando a duração dela for menor do que 3 semanas, ela é uma lombalgia aguda. Quando é que a gente sabe que ela é lombalgia subaguda ou crônica? Quando a duração dela for maior do que 3 meses, viu? Uma é 3 semanas, menor do que 3 semanas, né, que é aguda, e subaguda e crônica é maior do que 3 meses, viu? Então, como está aparecendo aí na apresentação, a lombalgia ela é um problema, né, extremamente comum, que afeta muitas pessoas do que qualquer outro tipo de afecção, sendo a segunda, preste bem atenção, sendo a segunda causa mais comum de consultas médicas gerais, só perdendo, sabe para quê? Para o resfriado comum. Interessante, não é isso? E entre 65% a 80% da população mundial desenvolve dor na região em alguma etapa de sua vida, em alguma condição de sua vida. E a maioria dos casos tem uma resolução espontânea, viu? Tem resolução. Vale ressaltar também, como vocês podem ver aí, mais de 50% dos pacientes ele tem uma melhora após uma semana e 90% dos casos após 8 semanas. Agora tem aquela variável, né, que apenas 5% ainda continua apresentando os sintomas por mais de 6 semanas, por mais de 6 meses, ou apresentam alguma incapacidade, né? Então, quando a gente vai falar sobre lombalgia, a gente também tem que saber um pouco a respeito da anatomia. Por quê? Porque por mais que você saiba toda a questão etiológica, toda a questão fisiopatológica, mas é importante você saber o funcionamento daquele segmento, o funcionamento daquele local, entendeu?
Então, como vocês podem ver nas imagens que eu coloquei, a coluna lombar ela consiste em 5 vértebras lombares, viu? Que é numerada de L1 a L5. Em geral, eles acabam tendo um aumento de tamanho, como eu já falei, de modo crescente, né, de L1 a L5, a fim de acomodar cargas progressivamente crescentes. No modo grosseiro de falar, é como se fosse um amortecedor, entendeu? Fosse um amortecedor. Vale ressaltar também que entre essas vértebras encontra-se a questão do disco intervertebral, que é muito importante sabermos disso, que entre uma vértebra e outra existe esse disco intervertebral. Agora você pode perguntar, mas de que é composto esse disco intervertebral? O disco intervertebral ele é composto por um núcleo pulposo, né? Que esse núcleo ele é rico em água, colágeno, glicoaminoglicanas, viu? E é envolto, na verdade, ele é envolto por um anel fibrocartilaginoso. Esses discos, eles colaboram justamente para que haja uma estabilidade e uma flexibilidade da coluna, entendeu? Resistindo às forças de compressão, sendo sua integridade indispensável para uma boa biomecânica da coluna. Então, vale ressaltar isso, viu, pessoal? A gente tem que ressaltar isso daí. Então, vamos continuar, né, pessoal? Vamos continuar aqui. É bom a gente também ter em mente que a coluna, ela é, assim como qualquer outro tipo de articulação, ela também tem seus ligamentos. Se a gente for pegar todo o segmento, todo o corpo por completo, nós temos várias articulações, né? Nós temos a articulação do joelho, a articulação do quadril, a articulação do ombro. E todas essas articulações, ela tem os seus ligamentos, que esses ligamentos eles vão justamente auxiliar na estabilização e limitando também movimentos em excesso, como por exemplo, se a gente for pegar o joelho ele tem um dos ligamentos que é bem conhecido, principalmente na questão de ruptura dele no futebol, que é o ligamento cruzado anterior, que ele é um ligamento onde quem já ouviu falar, quem é acadêmico de fisioterapia ou de outra área também, enfermagem, por aí vai, sabe que tem muitos jogadores de futebol que acabam rompendo o, o ligamento cruzado anterior pelo fato de ter um excesso de rotação. Acaba tendo um excesso de rotação e esse ligamento ele acaba rompendo, ou rompe por completo ou parcialmente, entendeu? Então, assim como qualquer outra articulação, a coluna ela também possui seus ligamentos que vão auxiliar na estabilização e limitam os movimentos. Os ligamentos posteriores, como por exemplo, eles vão limitar os movimentos de flexão junto à fáscia torocolombar. O ligamento longitudinal anterior ele vai limitar a extensão. Os ligamentos intertransversos colaterais, amarelo, e os capsulares eles vão limitar a inclinação contralateral. E os ligamentos capsulares ainda vão limitar a questão da rotação, viu, pessoal? Então, é importante a gente saber disso anatomicamente, viu? Muito importante saber disso. Além de ele saber toda a questão etiológica, fisiopatológica, a gente tem que saber também da questão anatômica. É importante saber disso, tá bom? Quando a gente vai falar sobre lombalgia, a gente também temos que saber estatísticas, a questão das incidências, das prevalências, entendeu? Então, segundo o IBGE, ele vai dizer que a hérnia de disco, ele vai dizer que a hérnia de disco, ela vai atingir cerca de 5,4 milhões de brasileiros. É isso segundo o IBGE, né? O problema é consequência justamente da questão do desgaste da estrutura entre as vértebras, né?
que na prática, como eu já tinha falado, funciona como se fosse um amortecedor natural de impacto entre elas, né? Como eu já tinha mencionado isso. E dessa forma, as estruturas se deslocam e acabam comprimindo os nervos na região de lombar. Segundo o IBGE, eles ainda colocam ainda uma idade média de aparecimento da primeira crise de dor lombar, que é aproximadamente em torno dos 37 anos. Eles ainda falam mais que é, isso ocorre justamente por causa da correria do dia a dia, né? Que é fato, né? Isso, na questão da má postura, do sedentarismo, que existem comprovações em relação a isso, que muitos brasileiros não acabam não se preocupando em fazer atividade física e cuidar da postura, que isso é muito importante, que o nosso corpo ele tem que estar em movimento, viu? Ele tem que estar em movimento. E quando a crise aparece, muitos já enxergam logo a questão cirúrgica. E sendo que ainda, segundo o IBGE, ele vai dizer que segundo um estudo que eles fizeram, pesquisas, 90% dos casos é tratável com tratamento convencional, ou seja, com exercícios físicos. 90% dos casos. Então, vale a pena a gente saber, nós como futuros fisioterapeutas, vale a pena a gente saber em relação a isso, que não é só a cirurgia, a gente também pode tratar isso. E dentro da fisioterapia nós temos vários recursos que vão nos auxiliar em relação a isso, que eu vou falar logo mais na frente, tá bom? É, além da estatística, a gente também tem que saber, nós temos que saber a questão das causas, né? Que a maioria das dores lombares é causada justamente pelo mau uso ou uso excessivo das estruturas da coluna, que isso acaba resultando em torces e distensões. Temos também a questão do esforço repetitivo, né, do excesso de peso, pequenos traumas também que pode acontecer, condicionamento físico inadequado, erro postural, né, que é a má postura, posição não ergonômica do trabalho, isso também é importante, e osteoartrose da coluna, que com o passar do tempo as estruturas da coluna vão se desgastando, podendo levar justamente à degeneração dos discos intervertebrais e articulares, que como a gente já viu é muito importante, né? Que é justamente a questão dos discos intervertebrais. Vamos para frente. E além de a gente saber das causas, a gente precisa também saber a questão dos sintomas. Então é muito importante a gente ficar atento, principalmente quando a gente estiver fazendo a avaliação do paciente. É importante a gente ficar atento à questão dos sintomas. Então, os sintomas, basicamente, classifiquei aqui os principais, a questão da febre, da rigidez matinal, das dores noturnas, das alterações de sensibilidade em membros inferiores e a perda de peso repentina. É importante a gente ficar atento a isso aí, principalmente quando a gente for fazer a avaliação. Tá bom, pessoal? E nós chegamos em um dos pontos importantes, que é justamente a questão da avaliação fisioterapêutica, tá bom? Por quê? Segundo Dunton, em 2006, na citação dele, ele vai dizer que o fisioterapeuta ele deve estabelecer a queixa principal do paciente, além da localização do comprometimento, da irritabilidade e da gravidade dos sintomas. Embora as funções da coluna lombar sejam muito difíceis de diagnosticar, a história pode fornecer algumas pistas muito importantes, ou seja, é muito importante o fisioterapeuta fazer uma avaliação minuciosa. Quanto mais informações você tiver do paciente, melhor para você traçar os seus objetivos, traçar um protocolo de tratamento e no final você conseguir alcançar aquilo que estava desejando. Então é muito importante que ocorra justamente essa avaliação minuciosa, que é exatamente o que eu coloquei aí.
Então, como toda avaliação fisioterapêutica, ela deve ser composta por uma anamnese minuciosa, ou seja, tendo como identificação do paciente, idade, profissão, diagnóstico clínico, né, diagnóstico do médico, a queixa principal, se verificar se há ou não relato de radiações, a história da doença atual, a história da doença pregressa, quando e como surgiu, no caso que a gente está falando aqui sobre lombalgias, no caso, quando e como surgiu a lombalgia ou lombociatalgia, há quanto tempo o paciente tem esse problema, se houve episódios similares no passado e quais são os fatores que estejam relacionados com atividades profissionais. Viu, pessoal? Então, o fisioterapeuta ele tem que ficar atento a tudo isso daí. Quanto mais informação ele puxar do paciente, melhor vai ser na questão do tratamento, tá bom? É importante também te ressaltar que durante a avaliação, o fisioterapeuta ele pode fazer avaliação de inspeção e avaliação por palpação, sendo que na avaliação de inspeção ele vai ver toda a questão postural, se tem alguma irregularidade, algo desse tipo. E na palpação, como eu vou falar um pouco mais na frente, ele pode fazer alguns testes para verificar realmente se é aquela patologia ou não, entendeu? Então, ele pode fazer esses testes. Podemos também verificar a questão dos sinais vitais, se tem pontos gatilhos, que é os tent points. Então, podemos verificar tudo isso daí. É uma série de coisas que quanto mais a gente fizer com o paciente, melhor vai ser para a questão do tratamento. Entendeu, pessoal? E como eu já tinha falado, é, dentro da avaliação, nós temos a avaliação de palpação, que podemos fazer alguns testes específicos justamente para esse segmento, né, que é para a coluna. E entre eles nós temos um teste, né, eu classifiquei alguns testes bastante conhecidos, na verdade, que é utilizado, viu? E um deles foi justamente o teste de Lezak, ou também como conhecido. Então, pessoal, nós temos, como eu já tinha falado, a questão do teste de Lezak. Esse teste de Lezak também é conhecido como teste de elevação da perna retificada. Então, como é que vai acontecer? Como vocês podem ver na figura, o paciente ele vai ficar em decúbito dorsal, né, com os membros inferiores estendidos. O fisioterapeuta vai elevar um dos membros inferiores, segurando com uma das mãos no calcanhar e a outra na região anterior do joelho, entendeu? Quando ele elevar o membro inferior sem dor, ele deve alcançar aproximadamente em torno de 80 graus. No ponto em que o paciente sentir dor, ele deve baixar a perna lentamente e ele deve fazer com o pé uma dorsiflexão, visando estirar justamente o ciático, o nervo ciático, e produzir a questão da lombociatalgia. Esse teste ele serve para produzir justamente a dor ciática e será positivo quando o paciente ele refere dor no dermátome correspondente, ou seja, dor irradiada, entendeu? Então, enquanto que nos casos de encurtamento, a gente deve prestar atenção nisso, que enquanto em casos de encurtamento dos músculos posteriores da coxa, o paciente irá referir dor somente na região posterior da coxa. Então, esse é o teste de Lezak, ou teste de elevação da perna retificada. Outro teste, como vocês podem ver, é o teste de Hoover. Esse teste de Hoover ele serve para verificar simulação por parte do paciente. Enquanto o paciente ele tenta elevar um dos membros inferiores, segue o calcanhar no pé oposto. Então, se ele realmente estiver tentando elevar a perna, o que vai acontecer no calcanhar oposto? Vai ocorrer uma pressão no calcanhar da perna oposta, isso na palma da mão do fisioterapeuta. Então, caso contrário, se não ocorrer essa pressão, é porque ele não está tentando fazer a elevação. Tá bom, pessoal? Basicamente é isso.
Os outros testes também, nós temos o teste de Kenke, que ele serve para produzir dor por compressão no nível da medula. Então, o paciente ele vai ficar em decúbito dorsal, né, com os membros inferiores em flexão, vocês podem ver aí. E em casa eles podem abraçar os joelhos ou então podem botar a palma da mão um pouco mais abaixo, como vocês podem ver. Esse teste ele é realizado também para verificar justamente a questão da aderência das raízes nervosas na sua passagem pelo forame de conjugação, tanto no nível da região cervical como também na região lombar. O outro teste que é o sinal de Gaslen. Esse sinal, o paciente ele fica em decúbito dorsal, viu? Ele fica em decúbito dorsal. Ele tem que flexionar um dos joelhos e aproximar até na região anterior do tórax. O paciente ele tem que se aproximar até a borda da maca, né, de modo que uma das suas nádegas fique fora da maca e tem que deixar que o outro membro inferior penda enquanto a outra permanece em flexão, entendeu? Então, quando isso ocorrer, vai gerar uma dor na região sacroiliaca que indica a patologia justamente dessa articulação. O outro teste também bastante conhecido e muito bacana também que eu acho é o teste de Trendelenburg. Por quê? Porque esse teste ele vai avaliar justamente o músculo glúteo médio. Por que o músculo glúteo médio? Porque esse músculo ele vai justamente estabilizar a pelve, impedindo que haja justamente um desnível da pelve do lado oposto à contração muscular durante a fase de oscilação da marcha. Então, quando ocorre esse desnível, temos como positivo o teste de Trendelenburg. Então, como é que a gente faz essa manobra? Essa manobra ela é realizada solicitando ao paciente em pé que flexione o quadril e o joelho, né, de um lado, enquanto se observa o nível da crista ilíaca. Então, o teste é positivo quando ocorre a queda da pelve para o lado não apoiado, o que significa uma insuficiência justamente dessa musculatura, né, que é do glúteo médio oposto. Então, essa queda ela pode ser observada também durante a marcha. Como vocês podem ver aí, nós temos um teste negativo, um teste positivo e um teste de compensação. Então, geralmente, a gente vê essa compensação durante a marcha. O indivíduo ele compensa essa queda inclinando o tronco para o lado apoiado, né, para o lado oposto, para permitir justamente essa elevação do membro. Então, esse é um dos testes que podemos realizar, né? Podemos realizar com o paciente. Então, pessoal, diante de tudo que a gente já viu, outra coisa também que devemos prestar atenção é na questão do diagnóstico. Como eu coloquei bem aí, segundo a Associação Brasileira de Reumatologia, né? O diagnóstico das lombalgias é via de regra clínico. Então, exames de imagem em geral não são solicitados em lombalgias agudas, apenas nos casos em que são observados alguns sinais de alerta como febre, perda de peso, déficit neurológico, idade acima de 50 anos e trauma, quando há persistência da dor por mais de 4 ou 6 semanas com exames, os exames podem ser solicitados. Então, essa é a minha pergunta, mas quais exames podem ser solicitados, né, nesses casos? Nós, como fisioterapeutas, a gente pode solicitar exames complementares, no caso como raio-x, ressonâncias magnéticas, ultrassons e por aí vai. Então, eu citei alguns exames de imagem que podem ser solicitados nesse caso específico, né, que é no caso da lombalgia. A gente pode solicitar o exame de raio-x e o exame de ressonância magnética e tem alguns outros também, mas os principais são esses. Qual é a diferença do exame de raio-x para o exame de ressonância magnética?
O exame de raio-x, ele é um exame onde o objetivo principal dele é detectar basicamente osso e metal, viu? Então, quando você pegar um exame de raio-x, você vai ver mesmo só a questão da parte óssea. E dentro do exame, normalmente a gente pede duas incidências, né? Uma de perfil e uma anteroposterior. No caso da ressonância magnética, ela já é um exame onde ela vai mostrar os tecidos moles, né? Musculatura, toda a questão de né, até a musculatura, ligamento, se tem alguma inflamação ou algo assim do tipo. Então, são exames que a gente pode encaminhar, viu? A gente pode pedir, viu, pessoal? Então, vamos aqui para. Então, nessa imagem aí, vocês podem ver que existem dois tipos de exames, né? O exame, como eu já tinha falado, do raio-x e o de ressonância magnética. No do raio-x, como vocês podem ver, tem o raio-x simples, o raio-x dinâmico, e aqui vocês podem ver a diferença de um para outro. Até mesmo na questão da imagem, como vocês veem que existe realmente uma diferença nítida, viu? Da, da ressonância para o raio-x. Tá bom, pessoal? Chegamos na outra parte também que é muito importante, que é depois que você identificou o que era a patologia, depois que você fez toda aquela avaliação minuciosa, que você fez os testes, que você traçou o objetivo, agora você vai justamente para a questão do tratamento fisioterapêutico. Uma coisa que a gente deve ressaltar é que o tratamento da dor e disfunção lombar, ela envolve uma equipe multidisciplinar. Vale a gente ressaltar isso, porque além do fisioterapeuta, nós temos que ter um vínculo também com o médico, com o psicólogo e com vários outros, tá bom? Então tem que ser uma equipe realmente multidisciplinar, que tendo como proposta geral justamente o controle do quadro álgico desse paciente e promover o bem-estar e o retorno das atividades funcionais desse indivíduo, viu, pessoal? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Quando a gente fala de tratamento fisioterapêutico, a gente tem que ter em mente que a fisioterapia ela dispõe de diversos recursos terapêuticos que podem auxiliar justamente na promoção do alívio sintomático dessa dor e também na questão da reabilitação desses pacientes, entendeu? Então a gente pode destacar entre eles as técnicas de terapia manual, viu? Como eu posso citar aqui a pompagem, a liberação miofascial, são terapias manuais, entre várias outras que temos também. A cinesioterapia, como vocês podem ver aí na figurinha, a eletrotermofototerapia, a hidrocinesioterapia, o RPG, viu? Que ajuda muito também, que é a reeducação postural global, osteopatia, acupuntura, entre vários outros recursos dentro da fisioterapia, justamente para ajudar os nossos pacientes e tratar esses pacientes. Então, vale ressaltar também que a terapia manual ela se tornou um importante componente na intervenção de doenças ortopédicas e neurológicas, sendo hoje considerada uma área de especialização da fisioterapia, entendeu? Então, vale ressaltar isso. Os principais documentos sobre terapia com as mãos foram encontrados, você não sabe nem aonde, na China antiga. Só para vocês verem como é antigo realmente.
e também em escritos que constam em paredes do Egito Antigo, com datação chegue a cerca de 15 mil anos, e que serviram de base para o desenvolvimento da maioria das técnicas atuais. Então, realmente, esses achados contribuíram muito para os nossos dias atuais. Então, várias abordagens ou técnicas de terapia manual evoluíram com o passar dos anos e são comumente aplicados em algumas técnicas que foram criadas por médicos, viu? Outras que foram criadas por próprios fisioterapeutas, entendeu? Sem falar também que entre essas filosofias básicas surgiu uma grande quantidade de subconjuntos, como no caso que eu já tinha falado, na questão da liberação miofascial, a técnica de liberação posicional, técnicas de mobilização neurodinâmica, mobilização e manipulação articular, exercício de resistência manual e a questão do FNP, que muitos acadêmicos vão ver isso daí na prática, né, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva. Então, pessoal, basicamente esse aí foi um resumo, né? Isso aí foi um resumo do que eu pude falar a respeito da lombalgia, tanto não só a questão etiológica, fisiopatológica, mas também dentro da área da fisioterapia em si, tá bom? A questão de tratamento e tudo enquanto. Essas foram algumas referências, né, onde eu pude tirar essas informações. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham gostado do vídeo. De já eu peço que dê aí um joinha, taque o like aí, compartilhe também, viu? Se inscreva no nosso canal, que é algo muito importante também. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Eu irei colocar mais vídeos em relação de algumas patologias que podemos ver tanto na questão da graduação como também depois fora da graduação. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, viu? De já agradeço muito, viu? Pelo apoio aí e vamos que vamos, viu, pessoal? Vamos que vamos.